Vamos falar hoje sobre a verdadeira adoração. Na verdade, a adoração hoje está em moda. A maioria das igrejas, a maioria delas, está investindo muito em adoração. E aí a gente vai entender que o investimento não é muito correto segundo a Bíblia. Porque muitas pessoas pensam que a adoração é louvor, é cantar. E a gente vai entender um pouquinho mais hoje na palavra do que é a verdadeira adoração. Adoração é muito mais complexo. Adorar a Deus é muito mais vasto, é muito mais profundo do que se possa imaginar. Só ligar o som em casa, colocar uma música suave, não resolve o problema da adoração. Vir ao culto, vir à igreja, levantar as mãos, fechar os olhos, louvar, cantar, pular, não resolve o problema da adoração. Quando a gente vai na raiz da palavra, adoração na Bíblia, no hebraico, chacha, e no grego, proskenei, a gente começa a comparar as duas palavras e olhar as ramificações, que são 52, e as 300 vezes que eles aparecem no Antigo e no Novo Testamento, a gente começa a entender que adorar é algo muito mais profundo, muito mais sério, do que apenas se concebe de adoração. As palavras originais nos dão uma visão completa do que é a adoração na presença do Senhor. Algumas delas, algumas raízes dessas palavras que se ramificaram no Antigo e Novo Testamento, dá a ideia de somente de você existir já é o ato de adoração. Quando você respira, já é para você entender que ali você deve adorar a Deus. Então adorar a Deus é muito maior, muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Nessa ideia toda, isso serve para nós pensarmos e começarmos a mensagem. Não é o texto ainda da mensagem de hoje, mas Mateus capítulo 8, acontecem alguns milagres e algumas atitudes que vão fazer você entender o que é adoração. Mateus 8, do versículo 1 ao versículo 8, eu estarei lendo alguns versículos alternadamente, por isso que você não vai acompanhar bem, porque eu vou pular alguns, mas só para a gente poder entender esse contexto da adoração. Ora, Mateus 8, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. No decorrer do capítulo tem assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui encontramos três princípios do sentido da adoração, do adorador para aquele que é adorado. A fé declarada: Senhor, tu podes. O temor a Deus completo: se tu quiseres. Não aquele que deseja, mas Deus, se Ele quiser, tudo é possível. E a humildade que acrescenta: não sou digno. A verdadeira adoração restaura o nosso caráter. A verdadeira adoração molda eu e você segundo o que Deus quer. Lembra que Paulo fala assim, que a verdade é que ele segue para o alvo, ele olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que o desejo dele é chegar à altura, à estatura de varão perfeito, que é a estatura de verdadeiro adorador. Porque em João 4,23 diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Vamos orar. Feche seus olhos com sua fronte, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser esses adoradores. Inclusive, Senhor, esse é o nosso desejo. Humildemente nós te pedimos que através da tua palavra, através da direção do teu Santo Espírito, venhamos verdadeiramente a encontrar a direção da tua adoração.
Porque como está escrito em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, Senhor, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E por causa de tudo, Senhor, nós temos que Te adorar, porque Tu criastes todas as coisas, tudo veio a existir através do Teu poder. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te damos graças, nós oramos no nome de Jesus. Pesquisando um pouco na Bíblia, eu pude perceber que na verdade dar prazer a Deus é o início da adoração. Dar prazer a Deus, pastor, Deus quer que você dê prazer a Ele quando você adora. E você dá prazer a Deus quando você adora, em primeiro lugar, quando você é completamente verdadeiro. Nós dificilmente nós somos completamente verdadeiros com outra pessoa. Às vezes, para não magoar, não machucar, alguém pergunta assim: você gosta de mim? Vontade é você dizer a verdade, você diz assim: gosto, mas você não diz toda a verdade. Mas é assim mesmo com o ser humano. Nós somos incapazes de sermos completos e perfeitos como Deus. É o nosso alvo, mas somos incapazes, porque em Deus não tem pecado, em Deus não tem ódio, em Deus não tem erro, não tem falha. Deus é perfeito, nós não somos perfeitos. Uma vez eu ouvi uma pregação de Joseph McDowell lá na primeira igreja batista de Nova York, e eu tive o privilégio de um amigo traduzir para mim. Eu achei impressionante a coragem que ele teve de dizer aquilo. Ele começou, quando ele subiu assim no púlpito, ele pegou a palavra, ele olhou para o pastor, olhou para a igreja e disse assim: olha, pastor, essa vida é muito interessante. Teve a coragem de dizer isso. Mas se eu soubesse do que acontece com cada pessoa aqui, do que ela pensa, do que ela faz em secreto, eu não estaria aqui pregando para elas. E se elas soubessem quem sou eu de verdade, as minhas falhas, os meus defeitos, eu também não estaria aqui sendo ouvido por isso. Mas graças a Deus, que a misericórdia de Deus se renova em cada um de nós e nos torna dignos diante dele de sermos chamados seus filhos. Começou a pregação assim, algo poderoso. Ele foi muito sincero, sinceridade tal igual a de Jesus, que diante da tribulação, da maior luta que ele passou no Getsemane, agonizando, ele teve coragem de dizer a Deus, o seu pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele teve coragem de dizer, e ele falou bem forte, e deixou que isso fosse escrito, inclusive para nós sabermos. Ele disse assim: olha, não seja feito, porém não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Ali ele estava adorando completamente a Deus, sendo sincero diante de Deus. A verdadeira adoração é assim, dar prazer a Deus. Por isso foi que o próprio Deus, na hora do batismo, olhou para ele e disse assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então o começo da adoração está no prazer que você tem que dar a Deus, na alegria que você tem que dar a Ele, quando Ele olha para você e sabe que apesar de pecador, apesar de ser falho, apesar de muitas vezes você vir à igreja à força, você o ama e você deseja Ele de todo o coração. Dá prazer a Deus, em primeiro lugar, é ser verdadeiro no que você faz, completamente verdadeiro. Meus irmãos, não se engane não, eu, o pastor Kerry, todos nós estamos aqui, somos falhos, temos muitos erros. E se não orarmos pedindo perdão a Deus na ceia, somos indignos de tomar a ceia do Senhor. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso deve ser sincero. Nunca devemos tomar a ceia sem antes examinarmos a nós mesmos. Mandar Deus sondar o nosso coração. A verdadeira adoração começa quando eu sou verdadeiro diante de Deus. Estou dando prazer a Ele. No Salmo 147, versículo 11, diz assim: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor. Qualquer atitude que venha agradar a Deus começa a ser adoração. Quando você se arrepende de verdade, quando você procura aquela pessoa que você magoou, diz assim: olha, eu errei, me perdoe. Deus se agrada daquilo, Deus tem prazer naquilo, e você começa a adorar de verdade. Adorar deve ser tão necessário em nossas vidas como comer,
beber, acordar, dormir, caminhar, deve fazer parte de toda a nossa vida. João capítulo 4, versículo 23. Antes da gente continuar, leia comigo. Antes, independente da religião que você segue, o termo adoração deve ser analisado bem por você, para você entender se você está adorando a Deus ou não. João 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em que mais? Em verdade. Olha só, está confirmando o que eu disse no começo: em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus. São estes. Eu acho que Deus, eu fico imaginando assim, na minha linguagem humana, que Deus tem um GPS em cada um da gente. Então Ele sabe onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Por isso que a adoração, uma das raízes da palavra adoração, tem a ver com intenção do coração. Por isso que a gente não pode julgar quem está e quem não está adorando. Não podemos fazer isso. Você imagina se nós pudéssemos fazer isso de acordo com um estereótipo. Está alguém aqui louvando na banda, cantando, adorando ao Senhor, e alguém olhar assim, o cara está aqui com os olhos fechados, e você, esse está adorando a Deus. Olha como ele é adorador, fechando os olhos. Quem sabe ele está dizendo, puxa, eu estou vendo onde acabar esse culto, vem para casa, vê o fantástico. Você não sabe. Você sabe? Não sabe. Tem outro que está de olho fechado, bem sério, você quem não está adorando? Olha como ele está sério. Não tem nem prazer, ali no coração ele está dizendo, Deus, eu sou pecador, Deus, eu te louvo porque eu estou aqui. Ele está adorando a Deus, você não sabe. Não cabe a ninguém julgar e nem tem esse poder. Por isso que a adoração, ela é da intenção do coração, porque só Deus conhece, só Deus sabe o que está passando aqui no nosso coração, ninguém mais. Por isso que a adoração começa com você ser verdadeiro adorador e também espiritual. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Segundo lugar, adoração é muito mais do que música. Eu acho interessante, muitas pessoas já têm a música como sinônimo de adoração. Se a música for bem animada, bateria, metal, é louvor. Se ela for bem calminha, é adoração. Deus está acima disso. Porque se fosse assim, na África eles tinham que adorar a Deus como a gente acha que deve adorar. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Na China, no Japão, na Indonésia, na Austrália, no meio dos índios, das tribos africanas, como seria o louvor? Quem é que pode dizer qual é o louvor para Deus? Ninguém pode. Se esse instrumento louva e esse instrumento não louva, adoração não tem a ver com música. Música faz parte da adoração. A Bíblia é muito forte em relação a isso. Na verdade, todo ato de culto é uma adoração. Veja a expressão da Bíblia. Gosto demais desse salmo. Olha o que diz o Salmo 150, versículo 1. Se você não quer acompanhar a sua Bíblia, apenas escute e preste atenção. Olha, aleluia, começa o salmo. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta. A gente não tem trombeta aqui não, né? Mas Deus diz assim, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, louve ao Senhor. Não tem a ver com o estilo musical. O que faz a música ser sacra ou profana é a letra, não é a música. A música é para acompanhar a letra. Mas tem muitas músicas lentas em inglês que a gente canta e acha bonito, que a letra tem nada a ver com as coisas de Deus. Então o problema não está no ritmo, está no que você diz. Adoração é o que você fala, é o que sai do seu coração, o que passa pela sua mente. Terceiro lugar,
A adoração não é para nosso benefício, mas é para o prazer do Senhor. Esse eu acho interessante. Vocês sabem que hoje a gente está vendo um momento em que as bandas de louvor, a gente usa esse termo, né? As bandas gospel estão no auge. Eu, quando me converti, eu vim de uma cultura católica e existia um estilo de adoração. E a gente começa a trazer para a igreja evangélica o que a gente aprendeu durante a nossa vida inteira. Eu fui coroinha, 8 anos. Então eu convivi com padres. Eu ouvi eles falarem de adoração. Eu ouvi os cultos, os rituais, as missas que aconteciam. Eu fiz muitas novenas, celebrei missa com o Frei Damião, com o Helder Câmara. Eu também fui muito para o interior celebrar missa com aqueles padres bem antigos. Então eu pude conhecer em profundidade toda aquela técnica de missa, de tudo que existia. E eu era verdadeiro no que eu fazia. Era o que eu acreditava. Quando eu me converti, foi justamente no momento em que já tinha bateria na igreja. E eu me converti num acampamento. Meus irmãos, eu não era evangélico, mas eu usei essa expressão: que povo mundano. Porque na missa não tinha essas coisas não. Então na minha cabeça eu só podia adorar a Deus com piano e com aquelas músicas quase a capela. Mas aí eu fui compreendendo e fui me envolvendo. E logo no começo não tinha muita banda famosa como hoje não, mas era mais ou menos assim, Ademar de Campos, né? Era quando ele via, a gente saía daqui para Recife, eu via ele cantar e pregar, era uma coisa especial. E o Prisma, que também é um grupo que é adventista, mas também canta muito bem. E aí numa dessas que eu estava em Recife, o Prisma foi cantar. E eu comecei a compreender a adoração, e fazendo estudo eu lembrei disso. Que a adoração não é para o homem, não é para quem está aqui, não é para o pastor nem para a igreja. Só existe um sentido da adoração, para Deus. Amém? Não há outro, é só Deus, Ele é digno, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É só para Ele. Mas às vezes a juventude, até os adultos, às vezes a igreja se perde nessa amplitude de adoradores, entre aspas. E aí eu fui a um show do Prisma, lá num clube em Recife, no Português. Estava lotado, tinha umas 5.000 histéricas e uns 800 homens. Mas era mulher demais. E aí eu ia muito para show quando era do mundo. Foi o primeiro show evangélico, mais ou menos assim, que eu fui. E aí tinha um palco bem grande, uma banda. Eu até perguntei a um amigo meu, deve ter sido alguma banda que tocou, eles vão aproveitar aí. Não, é a banda, eles vão tocar aí. Eu nunca tinha visto ainda aquilo. E aí, meus irmãos, faz um bom tempo isso. Prisma, quando foi entrar, o cara disse assim: vocês querem um Prisma? Aí, sem fazer os gritos, aqueles gritos bem estridentes das mulheres. E eu fiquei assim: rapaz, a gente veio pro show. É evangélico esse negócio? É evangélico. Eu estava meio perdido. Daqui a pouco o cara veio de novo: vocês querem um Prisma? Com vocês um Prisma. Mas não era só igual ao show. Você fazia isso aí, eu não sei como é que é. Diz que vai anunciar e não anuncia para causar histeria, fazer a mesma coisa. Daqui a pouco o cara disse assim: com vocês o grupo Prisma. O Prisma entrou, ficou todo mundo bem quieto. E as mulheres gritavam assim: olha, gostoso, é lindão, eram os gritos. E eles bem assim, quietinhos. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem conhece o Prisma sabe aquele narrador que tem a voz bem assim, né? Falou assim. Aí pegou o microfone, ficou bem quieto assim. Aí quando vocês pararem, eu vou falar. Aí então, fui fazendo aquele silêncio. E aquele pastor, que ele é pastor também, disse assim: olha, se vocês vieram aqui neste lugar para ver o Prisma cantar, eu peço que em nome de Jesus vocês saiam daqui completamente decepcionados. Um silêncio igual esse aqui. Meninas, com todo respeito, todos nós aqui somos casados. Então eu sou gostoso para minha esposa, não sou para o seu rico. Aquele silêncio. E eu tome. E aí ele disse assim: o Prisma
está com vocês, se nós viermos aqui para adorar a Deus. Todo louvor e toda honra seja dada a Ele. E foi um culto maravilhoso. E eles fizeram um apelo, e as histéricas se converteram. Aquela mulher indo para frente, orando, se confessando os pecados. E ele ainda falou uma palavra bem forte: desejar qualquer um dos homens que estão aqui é adultério. E isso é pecado diante de Deus. Mas eu gostei de ouvir aquilo. E eu comecei a compreender que realmente a gente erra o alvo quando a gente pensa que adorar depende da banda que estiver aqui na frente. Eu não gosto muito dessa banda, não. Então não venha adorar. Porque se você estiver aqui por causa da banda ou de um pregador em particular, você está aqui pelas razões erradas. Quando eu venho a um local para adorar a Deus, não quero nem saber quem é o pregador nem quem é a banda. Quero saber que eu preciso adorar a Ele. E sabe quando começa a adoração? Sabe quando começa? Quando você acorda pela manhã. Quem vem para o culto adorar a Deus, quando começa o culto, ele já começou errado. Ele já perdeu muito para quem já começou pela manhã. Assim que acordou, diz: Deus, eu te adoro, eu te louvo, porque tu me guardaste durante a noite, eu não tive um infarto, eu não morri, eu estou vivo. E esse dia, Senhor, do começo ao fim, vai ser para a honra e glória do teu santo nome. Quem veio para o culto, já começando pela manhã a adorar, chega aqui com outro espírito. Já está aqui louvando a Deus, cantando ao Senhor, levantando as mãos, de verdade mesmo, ou não fazendo isso, sentado mesmo no lugar, mas com o coração aberto para o mover do Espírito Santo. Essa é a verdadeira adoração. Começa quando você entende que ela não é para o seu benefício, mas para o nosso benefício, é para o benefício de Deus. Às vezes eu recebo bilhetes. Quando eu fui pastor por 10 anos como pastor titular, eu recebi muitos bilhetes. Dizia assim: pastor, eu não gostei muito da pregação de hoje, não gostei muito do culto de hoje, não gostei muito do louvor de hoje. E eu ficava rindo. E eu ficava pensando assim: quem foi que disse para essa pessoa que foi para ela o louvor? A pregação. Quem foi que disse que foi para ela? A pregação que alguém preparou, movido pelo Espírito Santo, para ela ouvir. A pregação é para o povo de Deus ouvir. Deus, quando prepara um pregador, Ele prepara para o povo dele a mensagem. E às vezes tem no meio do culto gente que não é o povo de Deus ainda, não entendeu nem a mensagem, nem o louvor, mas a mensagem, o louvor, o culto, a oração, toda a parte do culto para a adoração a Deus não é para o homem, é para Deus. É Ele que vai se agradar do que você faz, do que eu faço. É Ele. Por isso que a Bíblia diz que todos nós vamos estar diante de Deus e vamos dar conta de nós mesmos. Muitas vezes, casados, uma só carne, por mais que se amem, diante de Deus você não vai dar conta dela. De você e de você, que você vai responder tudo que você fez diante de Deus. Por mais que eu ame meus filhos, não serei eu que vou dar conta deles. Deus vai perguntar a cada um deles. É particular, a adoração é do mesmo jeito, é a intenção do coração. Lembra do texto que está no Evangelho, quando um homem sobe, 2 homens sobem para adorar. Um entra no templo todo cheio de altivez, enche o peito, bate no peito com soberba e diz assim: eu estou aqui porque eu te honro, eu te louvo, eu venho ao templo e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu não sou como aquele ali que é um pecador. E aquele que estava sendo apontado disse: eu estou aqui, mas eu nem sou digno de levantar os meus olhos. Eu sou pecador, derrama da tua misericórdia sobre mim. Diz a Bíblia, o próprio Jesus, que os 2 foram para casa, mas o que se humilhou agradou o coração de Deus, e o que teve altivez não agradou o coração de Deus. Esse mesmo texto tem como exemplo lá no passado, no Gênesis, quando Abel leva a sua oferta diante de Deus e o outro também leva, Caim, mas Deus não se agrada, porque a intenção do coração não era o que estava ali no altar, era a intenção do coração.
Quem sabe o que Abel deve ter levado aquilo, olha, essa maçã, essa uva, a gente não sabe mais ou menos especificar, mas tudo que ele pôde pegar, disse, tudo era o melhor. Ele observou o que tinha de melhor, ele levou para Deus. E quem sabe o outro, 70, aprendi, tem que levar esse negócio para adorar a Deus. Levou, colocou lá, adorou e acabou, foi automático. Deus se agrada da intenção do nosso coração. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, Deus tem zelo. Olha o que diz Deuteronômio 5:9: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mateus 4:10 diz assim: então Jesus lhes ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E essa palavra que ele usou aqui, de adoração, é a palavra proskeneim, que quer dizer dobrar os joelhos e beijar os pés. Adorar a Deus, lá no início da pregação, é verdade e espírito, e em terceiro lugar, humilhação. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Pedro diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Humilhação, proskeneim, humilhar-se perante Deus. Dizer: Deus, eu não sou digno, mas estou aqui. Eu sou pecador, mas estou aqui. Sabe por quê? Porque eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, se renovando em mim a cada dia. Quando você disser assim: eu não gostei da adoração, pense bem no que você está fazendo na igreja. Você tem que vir para adorar, não tem que gostar de nada. Você pode dizer: eu não gostei, com a lâmpada estava quebrada, então aí tudo bem. Mas se for em relação à adoração, deixe Deus se agradar ou não do que você oferta para Ele. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração bem complicada. Olha só, o Senhor diz assim, 29:13, Isaías, preste atenção. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Isaías 29:13. Você sabia que a gente pode aprender essa adoração que a gente vê da igreja? Dá para aprender. Por isso que é melhor buscar a verdade de tudo isso do que apenas descobrir como se faz. Solte seu coração, libere seu coração. Eu escrevi uma frase que eu gostei na hora que eu estava fazendo, que é assim: a adoração verdadeira é do meu coração para o coração de Deus. E só. Acabou. Você está levantando as mãos, alguém está lhe criticando, nem ligue. Você está pulando, mas você está sendo verdadeiro, não ligue não. Desde que Deus saiba o que você está fazendo. Por isso, entregue-se completamente a Ele. Quarto lugar, adoração não é parte da sua vida, mas é a sua vida. Adorar, por isso que eu falei no começo, é mais complexo do que a gente pode imaginar. Você pode adorar a Deus quando você está comendo, se vestindo, indo ao banco, na rua, como você trata o seu familiar, como você trata o seu marido, o seu filho. Você pode estar dando glória a Deus e adorando a Deus ali, em todas as atitudes. A adoração tem a ver com uma atitude que você toma no seu coração. A adoração não é a sua vida, não faz parte da sua vida, mas é a sua vida. Não adora a Deus somente nos cultos da igreja. Olha o que está escrito na Bíblia, Salmo 105, versículo 4: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Continuamente. Infelizmente, meus amados, há muitas pessoas que cultuam a Deus hoje, aí vem o culto de oração, cultua a Deus, aí vem o culto na casa de alguém, cultua a Deus, mas durante todo o resto do dia esquece até de adorar a Deus. Deus quer verdadeiros adoradores, os que adoram a Ele de manhã até o deitar. Salmo 113, versículo 3 diz assim: olha que texto lindo: desde o nascer
até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja adorado. Amém? Desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas adoravam o Senhor no trabalho, em casa, nas batalhas, nas derrotas, nas vitórias, na comida, no dia a dia, até mesmo nas prisões, como foi o caso de Paulo e Silas. Eles adoravam a Deus. Paulo e Silas tinham todos os motivos para não adorar a Deus, mas eles começaram a adorar o Senhor, porque eles sabiam que a adoração não tinha a ver com música, não tinha ninguém para tocar um instrumento, nem ninguém para pregar, mas eles começaram a adorar a Deus. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu estar louco e depois foi colocado fora da presença de Abimeleque. Assim que ele saiu, ele escreveu o salmo: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro, louvado seja o seu nome. O dia inteiro adorando ao Senhor. Deus procura aos verdadeiros adoradores. Pegue tudo que você faz e faça a diferença com a adoração a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 3:23: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Servindo ao Senhor e não às pessoas. Esse é o problema da adoração. Às vezes queremos agradar as pessoas, e aí erramos na adoração. Quando nós começamos a pensar, não vamos fazer assim porque fulano pode não gostar. Isso eu já vi muito em igreja. E se for o que Deus quer, como vai fazer? Por isso que o pastor, ele tem que ser um profeta. Ele não pode estar limitado a quem A e B gosta ou não gosta. Não pode. Eu lembro que o pastor Silaí Almeida desafiou a igreja, e foi um projeto de Deus, tanto que está aí crescendo cada vez mais, de ganhar os moradores da Flórida para Jesus. Eu lembro que na época ele explicou bem. Nos Estados Unidos, quem conhece o contexto evangélico nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a maior igreja evangélica batista dos Estados Unidos, de toda a América, é do pastor Silaí. Na época era do pastor Silaí, com 1.300 membros. Isso aqui na gente é uma igreja pequena, 1.300 membros. Tem igreja aqui com uma lagoinha que tem 30 mil membros. A igreja Batista Central de Belo Horizonte, 12 mil. Ele tinha 1.300 membros. Mas na época que ele fez o desafio para a igreja, mesmo enfrentando os donos da igreja que tinha naquele lugar, ele fez um desafio de ganhar a Flórida para Jesus, e tinha 12 membros adultos e 8 membros adolescentes. Quando ele fez o desafio, 6 homens chegaram para ele e disseram assim: pastor Silaí, isso não é de Deus, deixe de enganar o povo, nós não vamos nunca ter 1.000 membros aqui nesse lugar. Estamos aqui antes do senhor chegar há 5 anos, olha a quantidade de membros que nós temos. Já passou por aqui vários pastores, aqui é difícil, pastor, o senhor não está no Brasil não. Mas era assim com ele. E ele disse assim: eu fiquei assustado com aquilo, mas ele me botaram na parede. Eu bati a mão na mesa. Ele disse: eu não sou corajoso não, mas na hora eu criei coragem. Eu bati a mão na mesa e disse assim: pode ir embora vocês tudo. Esse pastor desse setor, se esses 6 aqui que estão aqui forem embora, você vai passar fome. O seu sustento está aqui, pastor, no meu dízimo. Disse assim na cara do pastor. E ele disse: você está enganado. Quem me sustenta é o Senhor. Vocês podem ir. Aqueles homens saíram, e a igreja passou os 1.300 membros. Comprou uma igreja americana e construiu um santuário para muitas pessoas. Está lá na Flórida. Veio a crise americana e muita gente disse assim: agora sim, agora ele quebra. E está lá firme, crescendo cada vez mais. Meu irmão, Deus é uma coisa: se a adoração for para Deus, e se Deus se agradar da adoração, ninguém segura o povo dele. Ninguém. Quando alguém disser assim, isso vai ser impossível, pode começar a rir, porque quando a gente trata de coisas espirituais, nada é impossível. O nosso Deus, ao qual nós adoramos nessa noite, é o Deus dos impossíveis. Ele pode todas as coisas.
Olha o que disse o cego quando adorou: eu sei que tu podes, e se eu posso ser curado. Olha o que disse o servo centurião: eu não sou digno que entre na minha casa, mas se você disser uma palavra, meu servo vai ficar curado. Isso não vai ser assim, eu nem vou lá, ele já está curado. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Todos nós sejamos verdadeiros adoradores na presença do nosso Deus, e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar agora. Comece a pensar em tudo que você ouviu e dizer assim: Senhor, me ajuda, que a minha adoração seja verdadeira todos os dias, que eu tenha coragem de dizer a verdade na tua presença, que eu tenha coragem de confessar os meus pecados. Tua palavra diz que é assim que devemos fazer: confessar os nossos pecados na tua presença. A verdadeira adoração, Senhor, está do meu coração para o teu coração, não está do meu coração para o coração do meu irmão. Isso é amizade. Não está do meu coração para o coração da minha esposa. Isso é amor, fidelidade com ela. Não está do meu coração para o coração do meu filho. Isso é amor de pai, de mãe. A adoração só está no meu coração, totalmente aberto, completamente puro, de verdade, para o teu coração, Senhor, para que o que estiver errado nele, tu conserte. Para o que tiver de pecado, tu perdoe, Senhor. Por isso, Pai, me ajuda a entender a cada dia, segundo a tua palavra, a verdadeira adoração, Senhor, para que esta multidão de adoradores aumente cada vez mais, Senhor, para que quando tu olhares para a Paraíba, tu possa enxergar os verdadeiros adoradores, e nós estejamos, Pai, no meio do teu povo, te adorando na beleza da tua santidade, te adorando em espírito e em verdade, no nome de Jesus.